Já devo estar perto. Correto. Seja o melhor dos seus guardas, tremedeira de frio. Peguei. O sacrifício de Gaia fez isso. Partiu o interior da montanha como se fosse um ovo. Sim. Depressa agora. Eu preparei o caminho à sua frente. Então você já esteve aqui antes? Mais ou menos. Você verá. Você fez uma trilha pra mim, mas deixou um exército de máquinas pra eu lutar? Desde quando as máquinas são um obstáculo? Se você pudesse voar, eu também não teria me preocupado com a trilha. Não olha pra baixo. Não olha pra baixo. É nesse tipo de lugar que eu esperava encontrar você, Silence. Obrigado. Por anos eu tentei passar por esta porta. Eu furei, queimei e explodi. Mas nós sabemos que você não terá problema para entrar. Parece até que eu deveria me desculpar. Não mesmo. Nunca me ocorreu que a forma de passar não seria usando força, e sim uma chave. Uma chave em forma humana. A falta de imaginação foi minha, não sua. A Gaia disse que poderíamos restaurá-la, mas depois de ver os danos, como seria possível? Ela disse: a tentativa de repará-la deve ocorrer após Hades ser destruído. Eu concordo. Reconstruir o sistema de terraformação permite que Hades use-o como arma. Por causa do sacrifício de Gaia, ele foi forçado a procurar por meios menos convenientes. Mas você acha mesmo possível restaurar a Gaia? Sabe do que os caldeirões são capazes? Como eles fabricam a tecnologia necessária para criar uma máquina.
Pelo mesmo princípio, deve ser possível replicar toda a tecnologia necessária para reparar Gaia. Mas isso levaria anos. Estamos contando o tempo que nos resta em horas. É que dessa vez você poderia estar aqui. De fato, aqui. Para quê? Minha presença é desnecessária. Não precisa de mim para passar por essa porta. Foi você que nasceu para fazer isso, não? Parece que passou bastante tempo aqui. Há 19 anos, uma grande explosão destruiu esta montanha. Gaia morreu. Você nasceu. O eco pôde ser ouvido até no veio. Cinzas escureceram os céus. Como surtaram em Meridiana tentando decifrar esse agouro. A cratera queimou por semanas, mas quando esfriou, eu fui o primeiro a ver o que tinha dentro. Com o tempo, as máquinas se mobilizaram para protegê-la. Útil. Logo, ninguém ousava vir aqui. Exceto eu. Minha hora de entrar. Sim. Quando você encontrar o controle principal, conseguirá o poder para derrotar Hades. Tudo depende de você. Identidade genética confirmada. Saída autorizada. Saudações, doutora Souza. Você pode prosseguir. Cuidado onde pisa. Acho que dá pra passar por aqui. Está firme assim há 19 anos, certo? Bem, Não responda. Ainda bem que acabou. Não é por aqui. Talvez mais pra cima?
ter sido aqui que eles viviam. O que restou do lugar. Isso tudo já foi coberto de pedra e metal. A evacuação aconteceu tão rápido. Não deu pra pensar em tudo. Não deu pra me despedir. Tinha filas na ala médica. Eu prometi ao Tom Paige que estaria com ele nos momentos finais. Mas dava tempo de processar um último carregamento de zigotos de Paradisade se eu me apressasse. Ainda estou bravo com ele por me forçar a escolher. Bravo comigo por... Bom, ele morreu sozinho. E eu também não consegui salvar as malditas aves do paraíso. Agora tenho todo o tempo do mundo para pensar. As travas de Gaia Prime estão seladas. Elísio está selado, são e salvo. Uma distância de quilômetros, mas poderia muito bem estar do outro lado da galáxia. Todos os betas, gamas e pessoal de suporte vivendo a vida. Se eu não fosse um alfa... Se as coisas tivessem sido diferentes, eu poderia estar lá. E em vez disso, vou passar o resto da minha vida artificial aqui com pessoas de quem eu nem gosto. E sem aquela com quem teria passado o resto da vida. Se pudesse. 2 horas depois de terminar com os últimos executáveis, eu já virei um velho amargo reclamando com o próprio foco. Um pensamento para as futuras gerações. Os aposentos da Elizabeth, com certeza. Ela nem conseguiu desfazer as malas. Esses são os diários dela. Diários da Elizabeth. E estão todos destruídos. Analise-os. O foco pode reconstruí-los, mas o processo é lento. Para nós parece um dispositivo poderoso, mas seu motor é pequeno e limitado. Lento quanto? Dias, semanas, anos. Preocupe-se em deter o Hades e estender o futuro, e talvez viva o suficiente para ouvi-los. Elizabeth. O que é isso? Aqui é Charles Ronson. Estou registrando isso 6 horas após a ativação final de Gaia Prime. Nesta manhã, o selo de uma porta de acesso foi avariado. Os selos de Gaia Prime foram projetados para fechar com um vão de menos de 2 milímetros. Mas esse aí fechou com um vão de 10 milímetros. Suficiente para um sinal de energia escapar. Suficiente para um enxame detectar esta instalação. Suficiente para Gaia ser descoberta e destruída. Suficiente para acabar com o futuro que trabalhamos tanto para tornar possível. A não ser que os mecanismos fossem reacoplados manualmente. Pelo lado de fora. Agora estou trocando para uma gravação do evento. Bem, eu não vou lá fora.
Eu não recebo pra isso. Ou nós mandamos alguém lá fora, ou tudo isso foi em vão. A Liz que deveria decidir. E quando é que ela vai chegar aqui? Ela disse 5 minutos. Você não acha que... Oh, não. Ok, pessoal. Eu consertei o selo. Gaia? Selo fechado em 1,4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, não. Vamos achar um jeito de trazê-la de volta. Nem pensei nisso, o enxame tá chegando. Sério, está tudo bem. Gaia está completa. Ela vai cuidar das coisas daqui pra frente, é o que ela faz. Não desse jeito. Há tanta coisa que... Gente, vocês sabem. Sou péssima de despedidas. De deixar que acabe, então... Assim está bom. Então... Boa viagem, Liz. E... nos vemos por aí? É. Se cuidem bem, ouviram? Liz... Eu estou bem assim. Quero ir pra casa. Adeus. Essa foi a última transmissão de Elizabeth Sobeck. Ela deu tudo pela esperança de vida neste planeta. E nós devemos tudo isso a ela. Eloy? Ela se foi. De verdade. Você sabia que ela não tinha sobrevivido. E as conquistas dela foram excepcionais. Enquanto os outros brigavam, foi ela que assumiu a responsabilidade. A única que poderia. Ela era melhor. Não foi isso que eu disse. Ela era. Não tenha medo de admitir. Isso mostra que você tá muito equivocado sobre ela. Pra ela, todos tinham valor. Todo deveria ser salvo. Ela deu a vida pra lutar por essa ideia. Mesmo depois de tudo que aprendeu, você ainda não entende a coisa mais simples sobre ela e a mais importante. Não. Ela tinha uma mente superior, além de determinação. Não foi uma questão sentimental. Errado. Lembre-se, ela sabia que não bastaria a Gaia pensar. Ela ensinou a Gaia a sentir. Se importar, se sacrificar, acreditar na vida e com isso lutar contra o desespero. Se não fosse por esse sentimentalismo, a vida teria acabado. Você e eu nunca teríamos existido. Seu argumento é válido. Sinto muito por sua perda. Ela disse que queria ir pra casa. Talvez. O quê? Nada. Vamos continuar. Tem outra seção nos fundos da cratera. Parece ter sobrevivido à explosão. Porque era blindada. Você encontrou a sala de controle. Tô indo pra lá.
Quando eu abri a porta, senti o ar entrando com tudo. Porque não tinha nenhum dentro da câmara. Mas os alfas estavam lá. Estou isolado do controle central. Autorização alfa anulada. O que é autorização ômega? Ah, não. Grupo Alfa. Desculpe alarmá-los, mas preciso que escutem, tá? O que eu vou dizer. Isso não é fácil. Sabe, por favor, parem de acessar o sistema, tá? Sabe, o que eu quero dizer eu falei pra parar de acessar o maldito sistema. O que eu tô tentando dizer eu não paro de pensar naqueles que virão depois de nós. Aqueles inocentes. Aqueles homens inocentes e mulheres. Vamos dar conhecimento pra eles? Como um presente? Ted. Já conversamos sobre isso. Apollo tem mais de 3.000 condições de segurança. Não é um presente, é uma doença. Eles são a cura e nós vamos dar a eles a doença? Nossa doença? Não podemos. E ainda temos tempo. Se fizermos um sacrifício. Não precisa ser desse jeito. Já é assim, Samina. Fiz isso há 3 minutos. Eu limpei a Apollo. Acabou. Tudo. Todas as cópias. Um sacrifício? Não é um sacrifício. É obliteração cultural, seu maluco desgraçado. Milênios de cultura. Sinto muito. Muito mesmo. Mas às vezes, para proteger inocentes devem morrer. Alerta de emergência. Descarregando na atmosfera. Ele matou a todos. Então foi por isso. Por isso que ficamos presos na total ignorância. Por um futuro inocente. Homens inocentes. Ele nunca viu um massacre na Arena Solar. Tudo que esse povo conquistou, todo o conhecimento dos antigos, evaporado, virou pó. Jogado no vazio. Como os próprios alfas. Não um vazio. Quando a porta se abriu e espalhou as cinzas deles ao vento, eles se espalharam pelo mundo que criaram. O mundo em que vivemos. É um monumento ao que eles morreram tentando conquistar. Monumento ao esquecimento. Nada disso, Silence. Esperança. O controle principal é tão pequeno. Agora o que você tem que fazer é matar Hades com isso. Cuidado para não cair e morrer. O controle principal não controla a gravidade.
Segure firme, segure firme. Você tá aqui? Por pouco tempo. O quê? Nossa jornada juntos chegou ao fim, Eloy. Mas antes de eu ir, acho que você merece saber o resto da história. Continue. Há algum tempo eu admiti que estive envolvido com o Eclipse. Mas eu nunca revelei a plenitude da minha culpabilidade. Na verdade, eu estava lá no princípio. Eu encontrei Hades, Eloy. Enterrado naquela montanha, preso naquele titã destruído. E eu o servi. O quê? Ele prometeu conhecimento e cumpriu. Tanto conhecimento, não faz ideia. E em troca? Eu ajudei a criar o Eclipse. Ajudei-o a criar um culto, um exército à sua imagem. Por que tá contando isso agora? Porque seu sucesso depende de saber disso. Quando encontrei Hades, a primeira coisa sobre a qual me perguntou foi o ápice, não Meridiana. O ápice. Por que ele faria isso? O ápice foi criado por Gaia. Qual parte de Gaia? Minerva. Seu módulo de criptoanálise. Gaia criou ápices para transmitir os códigos que desativaram os robôs Faro. Desligaram os sistemas de conversão de biomassa. Hades quer enviar uma nova transmissão. Para acordar as máquinas, para que possam devorar o mundo novamente. Sim. Com base no que descobrimos, é a minha conclusão também. Então o Eclipse. Os robôs que ressuscitaram são só os meios para um fim. Exércitos para capturar o ápice. Sim. Para Hades poder exterminar a vida novamente. A menos que o impeça. Quero que você me conte tudo. Hades, o Eclipse. Tudo mesmo. É uma longa história, Eloy. Então pode começar. Começou com um foco. Recuperado de uma ruína antiga, como o seu, muitos anos atrás. No meu caso, o dispositivo estava danificado. Tinha apenas uma fagulha de vida nele. Passei semanas estudando, tentando repará-lo, até finalmente ter sucesso. Uma nova dimensão de entendimento revelada diante de meus olhos. Foi quando eu o detectei. Um sinal fraco. Lá fora, algo estava procurando, assim como eu. Achou sua alma gêmea. Eu segui o sinal até a fonte dele. Um titã destruído, enterrado nas selvas da Joia. Então você achou que fosse um titã? Uma máquina de guerra? Eu não sabia o que pensar. Tinha visto esses destroços antes. O cemitério, por exemplo. Mas isso era diferente. Isso não estava tão morto. Ele não falava quando o encontrei. Até meus reparos lhe darem uma voz. Então começou uma troca de conhecimento. Ele queria saber tudo sobre nosso mundo, suas tribos e máquinas. Mas o ápice sempre foi sua principal preocupação. Queria saber sobre o ápice. Sua posição exata. A geografia dos arredores. Quem controlava a Terra. Enquanto isso, Hades revelou para mim boa parte dos detalhes da antiga tecnologia.
Ele me mandou recuperar e reparar mais focos. Em pouco tempo, tinha algumas dezenas funcionando. Suficiente para um pequeno exército. Para os comandantes, pelo menos. Não me importei. Estava aprendendo tanto. Física, cálculo. Você não tem ideia. E os Carja da Sombra? Como foi que eles se envolveram? A Guerra Civil dos Carja foi uma feliz coincidência. Uma boa oportunidade. Oportunidade? Então era só isso pra você? Sim. Em uma noite, metade da tribo estava exilada, desesperada para reaver Santa Meridiana. A religião facilitou bastante manipulá-los. Tudo que fiz foi apresentar Hades como a sombra enterrada da mitologia deles. Então, sim, foi uma oportunidade. Providenciei que o alto clérigo Barrava se encontrasse com Hades. Hylis estava lá também. E então o eclipse surgiu. Qualquer coisa para recuperar Meridiana. Mas Hades não se importava com Meridiana. Você também não. Vivemos num mundo de cidades mortas e tribos extintas. O que eram mais umas? Aliás, estava bem ocupado configurando a rede de focos do culto como o Hades especificou. Um desafio técnico empolgante. Principalmente com as alterações que incluí por conta própria. A capacidade de espioná-los. Sim. Eu posso ter sido tolo bastante para servir Hades, mas nunca ao ponto de confiar nele. Eu instalei na rede dele o que os antigos chamavam de backdoor. Acesso secreto, permitindo que eu monitorasse toda a atividade de comunicação. O que fez você se opor ao Hades? Certamente não foi sua consciência. Na verdade, fiquei preocupado na primeira vez que vi o Eclipse erguer um antigo robô de guerra. Com minha tecnologia. Eu questionei Hades sobre suas intenções. Um pouco tarde. De fato. Eu já não tinha mais utilidade. Quando completei o trabalho na rede de focos, Hades me chamou para receber a recompensa. E logo depois, eu ouvi ordenar a minha morte. Sou um fugitivo desde então. E quando eu entrei nisso tudo? Nosso caminho juntos. Quando Olin topou com você. Risco ao sistema detectado. Isso chamou minha atenção. Executar uma garota selvagem dos Nora? Por que Hades se importaria com isso? Então eu vi que essa garota Nora usava um foco. E era extremamente semelhante a uma grande cientista do Velho Mundo. Hylis foi rápido. Achei que você tinha morrido. Mas então eu captei seu foco dentro da Montanha Nora. Quanto mais observava você, mais convencido ficava de sua natureza extraordinária. E utilidade. Com você, poderia finalmente descobrir os segredos da Terra. Eu jurei fazer tudo o que pudesse para garantir seu sucesso. O resto, como eles diziam, é passado. Em busca de conhecimento, Silence. Pura inconsequência. Eloy, não foi uma confissão para obter seu julgamento. Inacreditável. Eu fiz o que pude. Daqui em diante, o resto é com você. Pegue minha lança. Bote o controle principal nela e você terá um meio de injeção. Então só preciso me aproximar do crânio de Hades e golpeá-lo? Exato. Não, sem problema. Silence. Pra onde você vai? Outro lugar. E todo lugar. Há muito mais para descobrir antes do mundo acabar. E tudo isso? Eu deixo com você, é claro. Acontece que sempre pertenceu a você. Eu que estava transgredindo.
Tenho que contar ao Avad que o Eclipse está pronto para atacar. Depois do que houve com o Dervahl, sei que ele defenderá a cidade.